Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, meu colega, meu aluno. Bem, espero que vocês estejam gostando, certo, dessas aulas que eu estou passando para você. Ou seja, o meu conhecimento sendo expresso através desses vídeos. Não sei como é que vocês realmente estão captando essa informação dada pela minha pessoa. Também não sei, certo, se está chato a minha voz assim para vocês e tal, mas espero que isso não seja, ou seja, espero que isso seja irrelevante, tá bom, aqui pra gente, e sim, o que realmente seja relevante, ó, o que vai estar ali naquela luzinha, tá bom? Vamos dar continuidade hoje para responsabilidade civil do Estado. E isso mesmo, naquele momento a gente parou, certo, fixando aqueles pontos certos que permeiam assim, inicialmente essa responsabilidade, dando aqueles casos concretos, certo, onde haveria responsabilidade objetiva, subjetiva, tanto do Estado mesmo como para o próprio agente, né? Ok? Pessoal, eu terminei também aquele vídeo falando de uma responsabilidade, ou seja, de uma dupla garantia. O que seria isso? Bom, antes disso, certo, eu quero deixar o seguinte, uma perguntinha, como é que vai fazer o particular que sofreu algum dano, certo? Como é que ele vai fazer para conseguir ser ressarcido, né, pelo Estado quando tiver aquelas responsabilidades? Será que ele vai ter que ir diretamente para aquele agente? Isso? Será? Então, o particular, certo, nesse caso, ele vai ter que acionar uma ação ao Estado, ok? Nesse momento, a gente vai permear somente para uma questão de configuração processual. Eu vou dar dois casos, tá bom? Aqui eu passo um caso que eu vou chamar, é o seguinte, primeiro caso, certo? Configuração processual. Ok? Configuração processual. Eu quero repassar para você a ação em que vai haver entre particular e Estado. Ok? Particular e Estado. Aqui a gente traz um pouquinho do que foi visto em relação ao nosso artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Ok? Ou seja, a gente vai ter aquela questão de saber se realmente o Estado, certo, ele responde sempre objetivamente ou há esses casos também, né, subjetivos, ok? Então, eu trago para você o seguinte, de regra, o particular, no caso, quando ele for acionar o Estado, certo? O Estado aqui, ele vai ter aquela questão de responsabilidade objetiva, ok? Como vai ser? O particular entra na ação, certo? O Estado perde aqui a ação, tá bom? E é o seguinte, quando o Estado perder, certo? Ele vai querer ser ressarcido, claro, né? Ou seja, o particular ele teve o seu valor ressarcido, certo? Agora, o Estado, será que o Estado vai ficar assim, de mãos soltas? Então, seria, no caso, a outra configuração processual, tá bom? Ou seja, onde a gente vai encontrar o Estado com agente público, ok? Vou chamar aqui de primeiro caso, e esse eu vou chamar do segundo caso, mas em relação ao que? Uma configuração processual, certo? De que forma será que esse agente público, no caso, ele vai ser trabalhado? Porque é o seguinte, o particular, ele não vai diretamente, certo, mover uma ação àquele agente, porque o agente ali, ele está só o quê? Está representando o Estado, tá bom? Ok? Porque o Estado, ele não age diretamente, certo? Ele age através dos seus agentes. Agentes esses, né, públicos, né? Ok? Que também até o particular, ele recebe também poderes, né, como quando concessionários, permissionários, tá bom? Ele recebe esse poder, justamente como foi um caso tratado naqueles casos concretos, como um exemplo simples que a gente pode passar seria aquela da empresa de ônibus, tá bom?
entre aquele usuário e não usuário, certo? Vocês estão lembrados, né? Tudo ótimo. Pois vamos lá, pessoal. Questão do Estado, certo? E o agente público. Eu disse que sempre o agente público, ele vai responder de forma subjetiva. É isso mesmo. O agente público, ele vai responder de forma subjetiva. O que seria isso, pessoal? Nada mais, nada menos que o Estado, certo? Ó, cobrando do agente público, onde a gente vai ter que ter sempre aquela configuração de que conduta, certo? Resultado e o nexo causal. Mas só que, quando se fala da responsabilidade subjetiva do agente público, temos que ter também em mente que o Estado deve provar, né, o dolo ou culpa desse seu agente. Caso contrário, o agente não vai realmente pagar por nada, e quem vai pagar todo o pato aí seria justamente o Estado. Ok? Então, mas de que forma seria chamada uma ação regressiva ou ação regresso? Ok? Ação regressiva. Essa ação regressiva, uma coisa que eu posso perguntar a você é o seguinte: será que o Estado pode achar que o seu agente, certo? O seu agente público, ele é uma pessoa boa, uma pessoa legal? Será que ele pode agir dessa maneira? Você tem a resposta? Ótimo. Então é o seguinte, ele não pode agir dessa maneira na hora que quer, tudo bem? Porque é obrigado. Isso, o Estado é obrigado a fazer essa ação de regresso, tá bom? Outra coisinha que vai ter que estar junto com esta ligação do Estado e o agente seria justamente o quê? Aquela relação de trânsito em julgado. Isso, ou seja, quando uma sentença, né, quando houver uma sentença, tramitar todo aquela coisa no processo para realmente dizer que é o agente culpado, ou, né, teve o dolo ou culpa nesse movimento que ele fez perante o particular, aí sim, no caso, a gente pode dizer que o agente vai poder ressarcir alguma coisa. Ou seja, preste bem atenção, tá bom? Deve haver a sentença transitada em julgado, ou seja, junto com essa ação regressiva, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Deixa eu ver o que eu posso dizer também aqui. É o seguinte: há um princípio muito ligado a essa história de Estado ir atrás ou não, né, de ser ressarcido pelo agente, certo? Cometedor aí nesse caso em concreto. É o seguinte, seria o princípio da indisponibilidade do interesse público, tá bom? Ou seja, esse interesse público estará, na verdade, sempre disponível para o particular, ok? Indisponibilidade do interesse público. Não pode deixar o Estado de exercer determinada ação, tá bom? Então é o seguinte, até mesmo como eu falei em questão de princípio, como não poderia realmente ter uma aula só para princípios, até mesmo a gente iniciou com aquele LIMP ou algumas outras, mas é porque durante o nosso curso assim, passando essas aulas de forma bem dinâmica, dessa maneira, então a gente vai falando um pouquinho de cada princípio, tá bom? Então, já apareceu mais outro aí, ó, indisponibilidade do interesse público, ok? Pessoal, é o seguinte, para algumas bancas, certo? Essa questão de Estado para o particular, certo? Tem um termozinho que, tipo, a banca CESP, certo? A CESP, ela cobra o seguinte, ela cobra a chamada dupla garantia. O que seria a dupla garantia? Vou apagar aqui, pessoal. Dupla garantia. A dupla garantia é o seguinte. Por que dupla? Primeira garantia é justamente a garantia que tem o agente público, tá bom? O agente público tem uma garantia que ele
merece, certo? Assim, posso dizer, ele não responde nessa ação quando ele pratica para o particular, ele não recebe aquela ação assim de imediato, tá bom? Porque quem de imediato responde objetivamente seria o Estado, tá bom? Em regra. Então é o seguinte, porque eu disse dupla? Primeira, né, citei agora. Segunda, porque é o seguinte, o Estado ainda deve provar se esse agente cometeu dolo ou culpa em sua ação. Em sua ação. Por quê? Se ele não conseguir provar, de maneira nenhuma o agente será responsabilizado. Tá bom? Por isso, dupla garantia. Olha só o tema bem legal, trabalhar dessa forma. Ok? Não vou nem citar, mas já disse essas duas mesmo, também cobrado por essa tal banca CESP. Ok? Bem, agora a gente pode trabalhar da seguinte forma, porque tipo, nessa questão de dupla garantia, certo? Também é muito perguntado o tipo de modalidade na responsabilidade civil do Estado, ok? A gente vai trabalhar numa outra abordagem agora de modalidades, ok? Pois é, vamos trabalhar agora a questão das modalidades. Mas antes de iniciar modalidades, pessoal, é o seguinte. Questão de prazo também que a gente pode se perguntar, certo? Os prazos que eu digo para o particular ir atrás dos seus direitos com o Estado. Qual seria o prazo? Sabe responder? Isso. 5 anos. Olha só, 5 anos, certo? De acordo com esse direito administrativo que tem o particular para conseguir ser ressarcido pelos aqueles danos causados pelo Estado, tá bom? 5 anos. Mas a outra pergunta seria da outra configuração processual. Isso, que foi a segunda parte. É o seguinte, o prazo prescricional que tem de o agente público, no caso responder para o Estado, seria imprescritível. Olha só, cuidado muito com essa pegadinha que pode ter, né, até mesmo trocado em sua prova. Ou seja, o agente público, ele sempre vai estar em dívida com o Estado, caso seja provado o dolo ou a culpa em sua ação, tá bom? Então, pessoal, não esqueça disso. Isso está elencado lá no artigo 37, parágrafo 5º da Constituição Federal, tá bom? Onde há imprescritibilidade, ok? Em relação a esse prazo processual. Pessoal, vamos trabalhar agora com a questão de modalidade. Uma modalidade a gente vai encontrar também arraigado no artigo 37, parágrafo 6º, certo? Da Constituição Federal, onde você pode fazer assim, para simplificar aí no seu caderno, ok? Abrir uma chavezinha onde eu boto risco, olha só, modalidades, viu? Modalidades. Ok? Vocês vendo aí, ó? Modalidade. Artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Risco integral. Não, risco administrativo, primeiramente. E o risco integral. E o risco integral. O que é que a gente pode tirar disso, pessoal? O risco administrativo, ele, como questão mesmo assim de ter uma dica mesmo para diferenciar dos dois, é o seguinte: risco administrativo, ele tem excludente. Já no risco integral, não há excludente. Ok? Ou seja, no risco administrativo, quais excludentes eu poderia ter justamente para dizer que o Estado, por hora, ele pode responder solidariamente, certo, com o terceiro, ok? Em alguns casos, como primeiro deles, posso citar força da natureza ou caso fortuito, ok? Fortuito. Terceiro seria a culpa exclusiva da vítima. Culpa exclusiva da vítima. Ok?
O que é que eu posso tirar disso? Vocês sabem me dar um exemplo da culpa exclusiva da vítima? É o seguinte, pessoal. Vamos supor que uma viatura, certo, da polícia está passando ali, só fazendo seu trabalho mesmo de rotina, de maneira ostensiva, certo, para a sociedade, ver realmente aquele grande trabalho ali exercido pela polícia, e do nada aparece um terceiro, né, uma pessoa trafegando o seu veículo e talvez tenha escutado alguma coisa no seu carro, desvia, certo? Perdendo a atenção, desvia o veículo e se choca, né? Colide com o veículo da polícia. Aí a gente fica na grande pergunta: será que o Estado realmente vai ter que pagar por uma coisa que estava ali, né? O Estado que eu digo, o seu agente estava ali trabalhando, fazendo o serviço correto. Será que é justo mesmo o Estado ter que pagar por essa ação, né, imprudente? Opa, posso de maneira até mesmo ser mais grotesco ainda, mesmo de uma maneira bem dolosa, né, às vezes, da vítima, no caso? Pessoal, claro que não. Não há cabimento, certo? Por conta disso, a responsabilidade seria subjetiva nesse caso, certo? A questão do risco administrativo, ok? Porque haveria essa excludente, ó, culpa exclusiva, né, da vítima, ok? Então, o outro termo seria a culpa de terceiro, tá bom? Culpa de terceiros, certo? Se há culpa de terceiro, aquele vai responder, né? Ou seja, eu até citei agora, peço até desculpa mesmo por dizer que seria objetiva ou subjetiva. Não há certa culpa para o Estado, tá bom? Aí o dano realmente, a vítima que vai ter que né, de alguma maneira, com seus próprios meios, vai ter que realmente atrás dos seus danos aí, né, de melhorar. Então é o seguinte, pessoal. Risco integral é muito simples, certo? Ou seja, é onde realmente o Estado vai ter a sua culpa, independente da vítima ter culpa, dolo ou não, certo? Vai realmente incidir no risco integral, sempre vai ser objetiva. Quais são os casos? Os casos bem cobrados mesmo, já de uma maneira bem passiva nas provas, danos ambientais, ok? Danos ambientais, ou seja, ocasionar alguma parte ali do dano ambiental em determinado território, na verdade se tratando logo de todo o território nacional. Acontecendo algo ali, o Estado vai ter que realmente ressarcir, certo? De maneira integral. E vai ele ter que depois achar quem realmente ocasionou determinado dano ao meio ambiente, tá bom? Já foi até uma lei recente agora mesmo trabalhada em cima disso, devido expressar realmente uma grande preocupação para essa questão ambiental. E um outro caso bem legal seria, temos como é que eu posso dizer, o risco integral para o meio ambiente, né? Danos ao meio ambiente, como também para a questão nuclear. Isso, olha aí, uma questão bem pacífica já nessa questão de concurso, é bem trabalhada mesmo, certo? Essa ou seja, trabalhou com alguma coisa nuclear. Um exemplo bem prático seria o que aconteceu aqui no Brasil mesmo. Tem gente que realmente nem conhece o caso do Césio 135, se não me engano, Césio 135. Esse caso, pessoal, foi uma culpa realmente da própria pessoa ali, por questão de curiosidade. Vocês até podem procurar depois sobre esse vídeo, um caso bem que o pessoal pensa que só ocorreu naquele caso de acidente nuclear, Chernobyl e outros, mas no Brasil ocorreu, pessoal, foi muito feio, certo? Até mesmo foi um pouco assim escondido para muitos, mas vocês podem procurar aí algum argumento sobre isso, certo? Onde teve a culpa de um curioso, foi olhar um material que realmente tinha aquela caveirinha, sabe, né? Com aqueles ossinhos lá, alertando aquela pessoa, mas de maneira curiosa o sujeito quis abrir, certo? Espalhando ali produto radioativo para todo o restante das pessoas que moravam perto dele. E foi isso, ocorreu muitas mortes, ok? Foi em muitas áreas
perto desse material foram isoladas. E esse caso é realmente o que a gente pode tirar como exemplo para a questão do risco integral do Estado, certo? Vai ser responsabilidade objetiva. A gente tem trabalhado também, já nessas discussões em provas, até mesmo a questão sobre DPVAT, certo? Questão também sobre até mesmo surgiu por conta daquele atentado terrorista de 11 de setembro, né, lá nos Estados Unidos, a qual o preço, né, da passagem aérea, ele deu uma encarecida justamente por conta disso, mas para converter todo esse aumento que estava sendo gerado para as passagens aéreas, no caso, foi feito uma lei, certo, onde dava alguns benefícios para essas pessoas, garantindo para que o Estado, certo, em qualquer risco ele tivesse que agir objetivamente. Portanto, isso é até um meio controverso, certo? Essa questão mesmo é controversa e tem justamente sendo trabalhada por essa questão de aviação, da aviação aérea civil, né, do Brasil, brasileira. Quando cair sobre isso, pessoal, eu, no caso, conforme outras pessoas já que trabalham com esse tipo de questão, deve-se realmente marcar como responsabilidade objetiva, no caso de dúvida, tá bom? Até mesmo já vem muitas reiteradas decisões, argumentos de juristas, pessoas do direito mesmo trabalhando nessa questão. Pessoal, é o seguinte, trabalhei com vocês, certo? A questão de modalidades, também das configurações processuais, ou seja, dupla garantia. Eu queria deixar bem claro que, bom, eu estou olhando aqui o tempo aqui, já cheguei aos 20 minutos, mas quero deixar claro que seria bom a gente trabalhar sempre nessa questão de tempo também, né? Eu acho que para não ficar muito chato, muito pesado para você, pelo contrário, quero deixar uma forma bem mais tranquila. Espero até mesmo opiniões, se eu devo continuar com essas aulas com esse tempo, se está bom, ou mais tempo, né, sendo aprofundado mais ainda, porque eu estou passando uma maneira assim de tic-tac, certo? Então, pessoal, talvez seja possível um vídeo debatendo rapidamente sobre o assunto, somente demonstrando na nossa luzinha aqui, uma forma bem resumida de determinado conteúdo. Mas por hoje é só, ok? Responsabilidade civil do Estado, a gente trabalhou em 2 aulas, na verdade, e na próxima aula eu vou tratar com você a questão de atos administrativos. Isso, vou trabalhar a parte de conceito, né, inicial, e depois elementos, que há muita confusão, a questão de elementos, certo? Mas vou fazer realmente você entender bem direitinho. Pessoal, eu agradeço muito, certo, por você ficar aí nessa telinha olhando aqui para esse cara chato, mas é isso. Espero não ser realmente chato como expresso agora nessas palavras. Ok, pessoal, obrigado, viu? Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse sou eu, Neno. Entre em contato, eu vou deixar certo abaixo aí o meu e-mail para qualquer dúvida também, para a gente, né, exercitar os conteúdos que estamos estudando. E também eu quero que você, peço na verdade encarecidamente para que você compartilhe desse grande joinha aí se realmente gostou, tá bom? Obrigadão, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite, viu?